amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Chegou mais um momento de esperança e vale a pena a gente ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Hoje o assunto é muito significativo e por isso eu peço, por favor, que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos. A mensagem de Deus para esse momento de esperança está no livro de Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 20. Diz assim: mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. Notem, meus amigos, que nesse texto a Bíblia fala de 3 pessoas notáveis que tiveram um íntimo relacionamento com Deus. A primeira pessoa mencionada no texto é Noé. Noé, como todos nós sabemos, foi um homem que sobreviveu ao dilúvio. O dilúvio que destruiu toda a terra, e Deus salvou Noé e a sua família. E a Bíblia diz que se Noé vivesse hoje, nos nossos dias, no nosso tempo, ele só salvaria a sua própria vida. Ele não poderia salvar ninguém. Vejam que Noé não pôde salvar nenhuma pessoa daquelas que morreram afogadas. Todas as pessoas que pereceram no dilúvio poderiam ter sido salvas se tivessem crido em Deus e entrado na arca. Se tivessem aceitado o convite de Noé para obedecerem a Deus, elas certamente teriam sido salvas. Em seguida, o texto fala do profeta Daniel. Daniel foi o homem que, como nós sabemos também, sobreviveu à cova dos leões. E Deus diz que se Daniel vivesse também em nossos dias, no nosso tempo, ele somente salvaria a sua própria vida. Daniel não pôde salvar nem mesmo as pessoas que trabalhavam com ele lá no Palácio Real. Vejam que assim que Daniel saiu da cova dos leões, foram jogadas ali aquelas pessoas que trabalhavam com ele, que eram seus amigos. E Daniel não pôde salvar nenhuma delas. E o terceiro personagem mencionado no nosso texto é Jó. Jó foi um homem temente a Deus, íntegro, reto e justo. E a Bíblia diz que ele se desviava do mal. Jó sobreviveu a uma das mais duras provas que um ser humano pode enfrentar. A Bíblia nos diz que num só dia, Jó perdeu todos os seus filhos e perdeu todos os seus bens. Jó, num só dia, ficou na miséria. O interessante é notarmos que Jó, mesmo diante de angústia e aflições pelas quais ele passou, ele não perdeu a sua fé, não perdeu a sua confiança em Deus. E Deus nos diz aqui nesse texto que se Jó vivesse nos nossos dias, ele também não poderia salvar ninguém. Ele poderia salvar apenas a sua própria vida. Observem agora, meus amigos, o detalhe que há no texto. O texto diz que, embora Noé, Daniel e Jó fossem pessoas tementes a Deus, eles só salvariam a própria vida na hora do juízo. E a pergunta que eu faço para nossa reflexão é a seguinte: qual é a lição que Deus quer nos ensinar através desse texto que nós lemos? Nesse texto, Deus está falando sobre juízo. Se nós lermos todo o contexto ali do livro de Ezequiel, no capítulo 14, Deus está falando de juízo. E toda vez que Deus fala em juízo, toda vez que Deus vai fazer um julgamento, ou a respeito de uma pessoa, ou julgamento de uma nação, Deus sempre avisa antes do dia do juízo.
Deus não faz nada sem antes avisar as pessoas. E com o juízo final também não é diferente. A Bíblia vem anunciando que Jesus fará um juízo final sobre essa terra. E é sobre este dia que o texto está falando, que se estas pessoas tementes a Deus, Noé, Daniel e Jó, se vivessem hoje, só poderiam salvar a vida deles. Isso quer dizer que todos nós temos uma grande responsabilidade diante do juízo de Deus. No livro do Apocalipse, no capítulo 6, do verso 14 a 17, nós temos um alerta que, de acordo com esse texto de Apocalipse, capítulo 6, verso 14 a 17, esse texto fala que Jesus está prestes a voltar a esta terra para fazer o juízo final. E a lição que Deus quer que nós aprendamos nesse texto que nós lemos é que, na hora do juízo final, não adianta querer pedir ajuda para pessoas que foram tementes a Deus. Não adianta querer pedir ajuda para pessoas que julgamos ser boas, ser santas, que foram amigas de Deus, mesmo as que estão vivas ou as que já morreram. A Bíblia está dizendo que não haverá meios de pessoas salvar umas às outras. Por mais consagrada que uma pessoa seja, ela não pode salvar ninguém a não ser a sua própria vida. Sabe, meus amigos, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros. Isso é muito importante, orarmos uns pelos outros. Mas quando nós oramos para salvar alguém, não quer dizer que a nossa oração vai salvar a pessoa. Quando nós oramos para salvar alguém, nós estamos pedindo que Deus venha a ajudar aquela pessoa a entender o plano da salvação e a aceitar a sua palavra, aceitar a Jesus Cristo. Então, quando nós oramos por alguém para que essa pessoa seja salva, nós estamos dando a Deus a oportunidade de Ele agir em favor da pessoa que nós queremos ver salvas no reino de Deus. Mas é a própria pessoa que deve tomar a sua decisão após ter o conhecimento de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Eu quero ler para vocês o que está escrito na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Notem que esse texto está dizendo que somente o Senhor Jesus pode interceder por nossa salvação. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Se nós quisermos ter salvação no dia do juízo final, é preciso recorrer a Jesus. Mas isso tem que ser feito agora, enquanto Jesus pode nos defender como advogado. Porque no dia do juízo, Jesus será o juiz, que apenas dará a sentença de salvação ou de perdição. Meu amigo e minha amiga, aceite agora Jesus como seu único e suficiente Salvador. Somente Jesus pode nos livrar da condenação do pecado no juízo final. Somente Jesus, que morreu na cruz no nosso lugar, só através dos seus méritos é que nós podemos ser livres da condenação do juízo. Por isso é muito importante nós considerarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se tivermos que pedir ajuda para alguém, esse alguém chama-se Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos nos voltar em busca do perdão e da salvação. E se você aceita Jesus como seu Salvador pessoal, escreva aí nos comentários dizendo: eu aceito a Jesus. Eu quero que você ore por mim. Se esse é o seu desejo, eu quero orar desde já por você.
Então, aí onde você está, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelos conselhos que recebemos da Tua Palavra. Muito obrigado pelo convite que nos faz de salvação através de Jesus Cristo. A hora do juízo final está se aproximando e nós, nesta hora, aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Abençoa, Senhor, os nossos amigos que entenderam esta mensagem e decidiram aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por favor, abençoa a vida de cada um deles, ou de cada uma dessas pessoas. Nós confiamos no amor e nos méritos de Jesus para a nossa salvação e entregamos a nossa vida a Ele. Nós oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.